Como falar com o Espírito Santo em seus momentos mais difíceis? Quantas vezes você já se sentiu perdido, sem saber como orar, sem palavras para expressar sua dor, sua angústia, sua frustração? Momentos difíceis podem nos deixar tão quebrados que até as palavras parecem insuficientes. Você já se perguntou, como falar com o Espírito Santo quando não consigo nem falar comigo mesmo? Este vídeo é para você. É para todos que estão passando por tempos de luta e precisam entender como se conectar com o Espírito Santo, mesmo quando a tempestade parece forte demais. O Espírito Santo não se afasta de nós quando estamos nas nossas crises. Ele está mais perto do que imaginamos. E a verdade é que muitas vezes a nossa maior dificuldade não é o silêncio de Deus, mas o nosso próprio medo e incerteza, que nos fazem acreditar que estamos sozinhos. Mas o Espírito Santo nunca se afasta. Ele está sempre ali, esperando para ser ouvido, esperando para guiar e consolar. Neste vídeo, vamos explorar como falar com o Espírito Santo nos momentos mais difíceis da sua vida. Como ele nos ouve, como ele nos conforta e como ele nos guia, mesmo quando não sabemos o que dizer. Vamos aprender que, muitas vezes, a verdadeira conversa com Deus não é feita de palavras elaboradas, mas de entrega sincera e da abertura do coração, mesmo quando não sabemos para onde estamos indo. Você vai descobrir que, mesmo em meio à dor, o Espírito Santo está pronto para responder. E ele te ensina a confiar nele, a ouvir sua voz no silêncio da alma e a permitir que sua paz te envolva, te restaurando. Vamos aprender que nos momentos de silêncio, Deus ainda está falando. E o Espírito Santo está com você, te guiando, te amparando e te protegendo. Este é o momento de entender como falar com o Espírito Santo de uma maneira profunda e verdadeira, deixando-se conduzir por sua presença constante, mesmo quando as palavras não parecem ser suficientes. Prepare-se para descobrir como o Espírito Santo pode ser o seu maior consolo, mesmo no meio das adversidades. Agora, comece a abrir o seu coração, porque o Espírito Santo está prestes a te mostrar algo novo. O Espírito Santo não está em silêncio quando você está no caos. Quando o caos toma conta da sua vida, é fácil sentir que Deus se afastou, que Ele está em silêncio, que não há respostas para suas orações. O barulho da angústia e o peso das dificuldades podem fazer você acreditar que Deus não está ouvindo, que o Espírito Santo se calou diante da sua dor. Mas a verdade é que quando você sente que tudo ao seu redor está desmoronando, o Espírito Santo não se cala. Ele está mais presente do que nunca, pronto para te ouvir e te guiar. Em momentos de crise, quando as palavras não parecem alcançar Deus, o silêncio se torna uma maneira de nos conectar com o céu. O Espírito Santo não precisa gritar para que sua presença seja sentida. Ele age nas pequenas quietudes, nos momentos de angústia profunda. Quando você não tem mais palavras, mas tem um coração disposto a ser tocado. Ele fala não apenas quando você tem orações perfeitas, mas também quando você tem lágrimas e suspiros de fé. O Espírito Santo não fica em silêncio durante o caos. Ele está esperando o momento certo para que você ouça sua voz. E muitas vezes ele fala através de uma paz inesperada, uma sensação de conforto ou uma orientação suave em meio à tempestade. Ele não te abandona porque a situação ficou difícil. Pelo contrário, é quando mais precisamos dele que ele se torna mais presente. Às vezes, você não vai ouvir uma resposta audível, mas sentirá uma presença inconfundível de um abraço divino em meio à dor. Lembre-se disso, o silêncio de Deus não é ausência, é proteção. E o Espírito Santo, mesmo em momentos de crise, continua trabalhando nos bastidores, preparando o seu coração para aquilo que está por vir. Às vezes, ele não responde como esperamos,
mas ele responde de uma forma mais profunda e mais transformadora. Ele te escuta nas suas palavras e nas suas lacunas, e ele nunca se desvia de você. Quando o caos te alcançar, lembre-se de que Deus não está em silêncio. Ele está trabalhando, está falando, está guiando. A chave está em ouvir a sua voz, não nos gritos, mas na quietude do coração, onde ele se revela de forma mais íntima e transformadora. A oração silenciosa, a chave para ouvir o Espírito. Às vezes, as palavras simplesmente não vêm. A dor é tão grande, a situação é tão confusa, que parece que a boca não consegue mais se abrir para orar. Você se encontra em silêncio, perdido em meio às suas próprias emoções, e então surge a pergunta: como falar com o Espírito Santo quando nem mesmo consigo falar comigo mesmo? Aqui está o segredo. A oração silenciosa é uma das formas mais poderosas de comunicação com o Espírito Santo. Quando não conseguimos mais expressar o que sentimos, o Espírito nos entende. Ele não depende das palavras perfeitas, mas do coração sincero. E muitas vezes é no silêncio da alma que a verdadeira oração acontece. A oração onde não é o que você diz, mas o que você sente que chega ao coração de Deus. Você pode sentir que o silêncio é uma limitação, mas na realidade o silêncio é a safra mais rica para o Espírito Santo operar. Quando você não sabe o que dizer, ele te entende. Quando as palavras falham, a presença do Espírito te envolve de uma maneira que você não percebe, mas ele está ali, te consolando e te guiando. Muitas vezes, a oração mais sincera não precisa de uma frase. Ela é apenas a entrega silenciosa do coração, onde você diz, sem palavras: Senhor, eu estou aqui, mesmo sem entender. Eu estou aqui. Neste momento de silêncio, o Espírito Santo se torna o intercessor perfeito, orando por você, até quando você não consegue articular as palavras. Ele conhece a profundidade de suas dores, medos e ansiedades. E ao se render ao silêncio, você permite que ele reconheça a dor do seu coração e a traduza em uma oração mais profunda que palavras jamais poderiam expressar. Em vez de lutar contra o silêncio, aprenda a descansar nele. Quando você não pode mais dizer o que sente, é o momento perfeito para permitir que o Espírito ore em você. A oração silenciosa é a chave que abre portas em momentos de crise. Ao parar de tentar controlar as palavras, você permite que ele controle o ambiente, o processo e a cura que você precisa. Se você está em um momento de dor onde as palavras não saem, saiba que o Espírito Santo está mais perto do que nunca. Não subestime o poder do silêncio. Ele se move nos momentos de quietude, trazendo cura, revelação e direção. Falar com o Espírito Santo, mais do que palavras, é entrega. Muitas vezes, pensamos que a oração é sobre encontrar as palavras certas. Buscamos frases poderosas, convenientes e que pareçam profundas. Queremos convencer a Deus com nossas palavras. Mas o que o Espírito Santo realmente deseja de nós não é uma oração eloquente, mas uma entrega sincera e verdadeira. Quando você se encontra em momentos difíceis, não é a complexidade das suas palavras que importa, mas a abertura do seu coração. O Espírito Santo não está buscando argumentos ou justificativas. Ele quer a sua rendição. Ele quer que você se entregue completamente, reconhecendo que, mesmo no caos, ele tem o controle. Sabe, a verdadeira comunicação com o Espírito Santo vai além do que podemos verbalizar. O que importa é o que você está disposto a entregar. A oração mais poderosa não é aquela onde você diz todas as coisas certas, mas aquela onde você se coloca diante de Deus sem reservas, sem esconder nada, dizendo: eu confio em ti. Eu te entrego tudo o que sou, tudo o que tenho, tudo o que está me consumindo. Quando você se entrega ao Espírito Santo, ele assume o controle.
Ele não precisa das suas palavras perfeitas para fazer algo grandioso. O que ele precisa é da sua vontade de ser moldado, da sua disposição de deixar que ele atue onde você não pode alcançar. Isso é uma conversa profunda, isso é um relacionamento. E muitas vezes é nesse momento de entrega que a presença dele se torna mais real, mais palpável e mais transformadora. Falar com o Espírito Santo é permitir que ele entre no seu coração, que ele transforme suas angústias em descanso, que ele te conduza, mesmo sem você saber o caminho exato. Ele não está esperando por palavras rebuscadas ou pela perfeição. Ele está esperando por sinceridade, entrega e humildade. Quando a dor apertar e você sentir que não tem mais o que dizer, apenas entregue-se. Deixe o Espírito Santo ter o seu caminho em você. Ele sabe o que você precisa, mesmo quando você não sabe. E ele se move mais poderosamente na sua entrega do que em qualquer palavra. Quando o medo é mais forte que a fé, ele te conduz. Em momentos de dor e incerteza, o medo muitas vezes parece tomar conta de tudo. Ele invade o coração, domina a mente e nos faz questionar nossa fé. O medo pode ser tão forte, tão presente, que nos faz duvidar do poder de Deus em nossa vida. Você já se sentiu assim? Quando o medo é maior que a fé, quando o pânico toma conta e as promessas de Deus parecem distantes. Mas é exatamente nesses momentos que o Espírito Santo age com a maior força. Ele não nos abandona quando mais precisamos. Quando a fé vacila e o medo invade, ele nos conduz com sua paz. Ele não diz que o medo vai desaparecer imediatamente, mas ele te oferece algo muito mais poderoso, a capacidade de caminhar apesar do medo. Sabe, o Espírito Santo não vai te tirar da tempestade, a menos que seja a vontade de Deus, mas ele vai te ajudar a atravessá-la. Ele vai te guiar no escuro, mesmo quando seus olhos não podem enxergar o caminho. Ele não ignora seus medos, mas ele te mostra que, mesmo em meio ao caos, você não está sozinho. Quando a sua fé vacila, é o Espírito Santo que se torna a força silenciosa que te mantém firme. Ele não vai deixar você sucumbir ao medo. Ele vai ser sua paz nas tempestades, sua força nos momentos de fraqueza. Mesmo quando você não sente fé suficiente, ele te dá a fé necessária para seguir, para tomar um passo à frente, para continuar confiando. Quando o medo te envolver, busque o Espírito Santo. Ele te conduz, ele acalma, ele restaura. O medo pode ser grande, mas o Espírito Santo é maior. Ele te guia para além da incerteza, te conduzindo no caminho que só ele sabe. E através dessa caminhada, ele transforma o medo em confiança, a ansiedade em paz e a dúvida em fé. Se você está com medo agora, saiba que o Espírito Santo está contigo, guiando cada um dos seus passos. Não importa o tamanho do medo, ele te conduz e você não vai cair. O Espírito Santo fala através de pensamentos, sentimentos e sinais. Você já teve a sensação de que algo dentro de você estava tentando te dizer algo importante, mas não conseguia expressar? Talvez você tenha sentido uma intuição forte, uma sensação inexplicável, ou uma ideia que veio do nada, mas parecia cheia de propósito. O Espírito Santo fala conosco de maneiras muito sutis. Ele não depende apenas das palavras, mas usa nossos pensamentos, sentimentos e até sinais espirituais para nos comunicar. Em momentos de incerteza, muitas vezes procuramos respostas grandiosas, palavras audíveis, sinais dramáticos. No entanto, o Espírito Santo age de maneira mais profunda e silenciosa. Ele se comunica com você de uma forma que vai além do que a mente humana consegue perceber, utilizando pensamentos que vêm do nada, sentimentos de paz que surgem no meio da ansiedade e até pequenas situações que, à primeira vista, parecem coincidências, mas são, na verdade, respostas diretas de Deus. Às vezes,
O que parece ser uma simples ideia ou uma emoção passageira pode ser um sinal claro do Espírito Santo te orientando, te protegendo ou te guiando para o próximo passo. Ele fala em palavras suaves, que podem não ser audíveis aos seus ouvidos, mas que são percebidas no fundo da alma. Como saber se é o Espírito Santo falando? O segredo está na paz que ele traz. Mesmo quando você tem que tomar uma decisão difícil, o Espírito Santo fala através da paz interior, que confirma que você está no caminho certo ou te alerta para um desvio perigoso. Ele nunca traz confusão, mas clareza. Ele nunca traz medo, mas confiança. A chave para perceber quando o Espírito está falando é disposição. Disposição para ouvir o que não é dito em palavras. Disposição para perceber os sinais que ele coloca em seu caminho. Às vezes, o Espírito usa o que você sente para falar mais alto do que qualquer palavra. Quando você começar a confiar mais nesses pensamentos, sentimentos e sinais, você começará a perceber com mais clareza o que ele está dizendo. Ele não está em silêncio. Ele está se comunicando, mas de uma forma tão pessoal e profunda que você precisará estar aberto e sensível para reconhecê-lo. O Espírito Santo fala de formas diferentes e a cada momento ele ajusta sua comunicação ao seu coração, porque ele conhece suas necessidades mais do que você mesmo. Quando você se der conta de que ele já está falando, você vai perceber que ele sempre esteve ali, guiando cada passo, seja através de pensamentos, sentimentos ou sinais. Tudo o que você precisa para a próxima etapa está sendo revelado no mais profundo do seu ser, através dele. A importância da quietude para ouvir a voz do Espírito. Em um mundo cheio de barulho, onde somos constantemente bombardeados por informações, opiniões e estímulos, encontrar a quietude parece quase impossível. Você já se pegou em um momento de angústia ou necessidade, tentando ouvir a voz de Deus, mas o ruído externo e interno era tão grande que parecia impossível? Neste capítulo, vamos explorar a importância da quietude para ouvir o Espírito Santo, especialmente nos momentos de crise e incerteza. O Espírito Santo muitas vezes se revela não no caos, mas no silêncio. Ele fala no espaço entre um suspiro e o outro, nas pausas que damos para escutar a sua voz e não as vozes que nos cercam. A quietude não é apenas a ausência de barulho, mas um estado de receptividade espiritual, onde conseguimos sentir e entender a direção que Deus quer nos dar. Quando a alma está em paz, é quando o Espírito Santo pode falar com mais clareza e poder. Deus não é um Deus de confusão, mas de paz. E muitas vezes, em nossa agitação e pressa, não conseguimos perceber a maneira como Ele está nos guiando. Ele não grita, Ele não força sua presença. Ele espera que, em meio à nossa confusão, nosso espírito busque o descanso para que Ele possa se manifestar. O Espírito Santo se move com suavidade, como uma brisa leve, e só podemos senti-lo quando nos dispomos a estar quietos e atentos ao que Ele deseja dizer. Quando você estiver enfrentando dificuldades e sentir que Deus está em silêncio, pergunte a si mesmo: estou criando espaço suficiente para ouvir? O silêncio é mais do que a ausência de palavras. É a abertura para que o Espírito Santo se revele em sua vida. Ele não depende do seu esforço, mas depende de sua disposição para parar e ouvir, para se aquietar, para abandonar o controle e permitir que ele entre no seu coração. Este é um exercício poderoso de fé. No silêncio, você encontra clareza. Quando você aprende a descansar na quietude, você se prepara para ouvir a direção de Deus. Você se permite ser guiado pelo Espírito. E por mais simples que pareça, essa quietude traz paz e entendimento. Muitas vezes,
A resposta de Deus não vem com grande alarde, mas no som do silêncio, onde Ele fala profundamente ao seu espírito. A quietude é, portanto, uma ferramenta poderosa para se conectar com o Espírito Santo. É um convite para desacelerar, para parar de correr atrás das respostas externas e começar a ouvir o que Deus já está dizendo internamente. Quando você escolhe a quietude, você se coloca no caminho da revelação divina e da direção do Espírito Santo. Quando você não sabe o que pedir, Ele ora por você. Existem momentos na vida em que as palavras simplesmente não saem. A dor é tão profunda, o desespero é tão grande, que você nem sabe como começar a orar. Você se sente impotente, sem forças, e a angústia é tão forte que mal consegue articular um pedido. É exatamente nesses momentos que o Espírito Santo intercede por você. Quando você não sabe o que pedir, Ele ora por você com gemidos inefáveis, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa é uma das ações mais poderosas do Espírito Santo. Ele não apenas ouve suas orações, ele intercede em seu lugar. Quando você está sem palavras, Ele leva suas necessidades diante de Deus com uma precisão divina. Mesmo quando você não consegue expressar sua dor ou desejo, o Espírito traduz sua alma para Deus, levando consigo cada sentimento, cada angústia e apresentando isso de forma perfeita diante do Pai. Imagine que, em seus momentos mais difíceis, quando você sente que não há mais o que dizer, o Espírito Santo está trabalhando por você, sem que você perceba. Ele intercede de uma forma tão profunda que você nem precisa se preocupar em encontrar as palavras certas. Ele já as conhece, ele já conhece o seu coração e as suas necessidades antes mesmo de você as perceber. Essa intercessão não é apenas uma ajuda, ela é uma ação divina, uma proteção espiritual que te sustenta quando você mais precisa. Quando você não sabe o que pedir, o Espírito Santo ora com sabedoria perfeita, guiando seu espírito para as orações que você não conseguiria fazer sozinho. Ele não apenas leva suas petições ao Pai, mas também te dá a força e a confiança para continuar, mesmo sem saber o que virá a seguir. E talvez você esteja se perguntando, por que isso acontece? O motivo é simples. Deus te ama profundamente e não te deixa sozinho. Mesmo nos momentos em que você se sente perdido, sem saber como avançar, o Espírito Santo nunca deixa de interceder por você. Ele está ao seu lado, fortalecendo sua fé, mesmo nos momentos de fraqueza. Ele ora por você em seu lugar e te conecta à vontade de Deus, que sempre será boa, agradável e perfeita. Portanto, quando você não souber o que pedir, confie que o Espírito já está orando por você. Ele sabe exatamente o que você precisa. E em sua intercessão, você encontrará forças para seguir em frente, sabendo que não está sozinho e que Deus já está agindo por você. Reconhecendo a direção do Espírito nas decisões difíceis. Você já se sentiu perdido em meio a uma grande decisão? Já esteve em um ponto onde, diante de várias opções, parecia que nenhuma delas era clara e você não sabia para onde ir? O Espírito Santo não apenas fala em momentos de paz, ele também nos guia com sua direção espiritual nos momentos de incerteza e indecisão. A verdadeira sabedoria do Espírito está na capacidade de nos guiar em decisões cruciais, mesmo quando a escolha não parece fácil ou imediata. Quando enfrentamos escolhas difíceis, queremos saber imediatamente qual caminho seguir. O mundo nos ensina a buscar respostas rápidas, a fazer decisões com base em lógica ou intuição, mas o Espírito Santo não funciona assim. Ele nos ensina a discernir a vontade de Deus, muitas vezes não pela urgência de uma resposta imediata,
mas pelo processo de confiança e entrega. Muitas vezes, a verdadeira direção de Deus para a nossa vida não vem com um sinal claro de uma vez só, mas com pequenos passos de fé e clareza que se revelam à medida que seguimos o caminho. E o Espírito Santo nos orienta nesse processo. Ele não apenas abre portas, ele nos ensina a reconhecer qual porta é a certa, o que requer mais do que apenas uma escolha, mas uma atitude de confiança. Em tempos de indecisão, o Espírito Santo te ajuda a perceber detalhes que, no meio da pressa, passariam despercebidos. Ele te dá sabedoria para ver as coisas de uma nova perspectiva, iluminando o que antes estava em sombra. Talvez você tenha mais de uma opção à frente, mas o Espírito vai te guiar para escolher a que alinha melhor com o propósito de Deus para a sua vida. Isso não significa que o caminho será sempre fácil, mas significa que Ele estará ao seu lado, guiando você em cada passo. Quando você sentir que está diante de uma escolha importante e não souber para onde ir, lembre-se, o Espírito Santo não deixa você perdido. Ele fala através de paz, sensação de alinhamento com o coração de Deus, e muitas vezes com a disposição de esperar até que tudo se clareie. O importante é que quando você confia nele, mesmo em meio ao turbilhão das opções, ele te dá a segurança de que está no caminho certo. A direção do Espírito é perfeita, mesmo quando a estrada parece incerta. Ele nunca falha em te guiar. Basta que você esteja disposto a ouvir e confiar na direção divina. O Espírito Santo te conforta quando as palavras falham. Há momentos em que o sofrimento é tão grande que as palavras parecem inúteis. Você já se encontrou diante de uma dor que simplesmente não podia ser expressada. Um peso emocional tão grande que o simples ato de falar parecia não alcançar a profundidade do que você estava sentindo. A frustração, a tristeza, a perda ou até mesmo o medo fazem com que você se sinta incapaz de se conectar com Deus ou de encontrar consolo. É nesse momento de vulnerabilidade que o Espírito Santo age com o conforto que só Ele pode dar. Quando você não tem mais palavras para expressar sua dor, o Espírito Santo se aproxima de você, não através de palavras, mas através de sua presença inconfundível. Ele não precisa te dar uma resposta instantânea para tudo o que está acontecendo. Às vezes, ele só precisa envolver você com sua paz, aquela paz que transcende o entendimento e te lembrar que, mesmo no meio do caos, você não está sozinho. O consolo do Espírito Santo não é como o consolo humano. Ele não vem com promessas vazias, mas com a certeza de que Ele está com você. Em cada lágrima, em cada suspiro, em cada momento de angústia. Ele conhece a dor mais profunda que você sente, e Ele é o único que pode entrar nesses lugares silenciosos do seu coração e trazer cura onde as palavras não chegam. O Espírito Santo é aquele que preenche os espaços vazios que a dor deixou, que te restaura no fundo da sua alma quando você não consegue mais encontrar forças. E o mais bonito é que Ele não exige nada de você. Não é necessário que você tenha palavras perfeitas. O Espírito Santo te conforta no silêncio, te acolhe no cansaço, te restaura na fragilidade. Você não precisa entender completamente o que está acontecendo, nem encontrar o sentido imediato para o sofrimento. Ele te traz um tipo de conforto que vai além da lógica, além da explicação, um conforto que é sentido na alma, uma paz que te envolve por completo. O Espírito não quer que você carregue sua dor sozinho. Ele está ao seu lado dizendo, eu estou aqui e essa dor não é o fim. Ele te abraça quando você não tem mais força para orar, quando você não tem mais palavras para expressar sua dor, e com isso, Ele traz o conforto que vai além do entendimento humano. Nos momentos em que você sente que nada pode te consolar, o Espírito Santo está ali, oferecendo um abraço divino que traz mais do que palavras. Ele traz cura e renovação para o seu espírito.
cultivando a intimidade com o Espírito em meio à dor. Quando a dor atinge, ela pode parecer esmagadora. As noites sem fim, o coração pesado, a mente cheia de incertezas, tudo parece gritar em silêncio. É nesse cenário que a verdadeira intimidade com o Espírito Santo se torna a chave para a sobrevivência emocional e espiritual. A dor não precisa ser o fim da sua jornada. Pelo contrário, ela pode ser o início de uma comunhão mais profunda com o Espírito, que de forma silenciosa vai curando, restaurando e transformando seu ser. A dor nos leva muitas vezes a questionar tudo. Questionamos o propósito, o futuro e até o próprio amor de Deus. Mas quando você aprende a cultivar a intimidade com o Espírito, mesmo na dor, você começa a perceber que mesmo nos momentos mais sombrios, Ele está trabalhando em você. Ele não só quer te consolar, Ele quer te aproximar do Pai de uma forma que você nunca experimentou antes. A verdadeira intimidade com o Espírito não ocorre apenas nos momentos de prazer, quando tudo vai bem. Ela é forjada nos momentos mais difíceis, quando você se entrega totalmente a Ele, mesmo sem entender tudo o que está acontecendo ao seu redor. E é nesse processo de entrega e confiança que você começa a sentir sua presença de forma mais profunda. O Espírito Santo te conhece como ninguém mais. Ele sabe o que está no fundo do seu coração, os medos que você guarda, as feridas que você tenta esconder. Mas em meio à dor, Ele te oferece a paz e o conforto que não vem do mundo, mas de um relacionamento íntimo com Deus. Ele não quer que você se afaste ou se esconda de sua presença. Ao contrário, Ele te convida a se aproximar ainda mais. Cultivar essa intimidade significa estar vulnerável diante de Deus, entregando cada parte do seu ser ao cuidado do Espírito, mesmo quando você não entende as razões da sua dor. Ele está com você em cada lágrima, em cada suspiro, e Ele sabe exatamente o que você precisa. O Espírito Santo, em sua ternura, te ensina a confiar no processo de cura, mesmo quando o caminho parece doloroso. Ele vai transformar sua dor em poder, sua fraqueza em força, sua desesperança em fé. Quando você começar a perceber que sua dor não está te afastando de Deus, mas te aproximando dele, você verá a verdadeira profundidade do amor do Espírito, que te sustenta, te cuida e te guia para um lugar de cura. A intimidade com o Espírito em meio à dor não só traz consolo, mas uma renovação profunda que só Ele pode proporcionar. E lembre-se, Ele não está apenas ao seu lado durante a dor, Ele é a razão pela qual você pode encontrar paz no meio do caos. A oração em línguas como ferramenta de comunicação com o Espírito Santo. Quando as palavras falham, a oração em línguas se torna uma poderosa ferramenta espiritual. Nos momentos em que você não sabe como orar, quando o sofrimento é profundo e as palavras simplesmente não são suficientes, o Espírito Santo te concede um meio divino de comunicação. A oração em línguas não é apenas uma prática, é uma linguagem espiritual que transcende as limitações humanas e permite uma conexão direta e poderosa com Deus. Muitos cristãos, especialmente em momentos de crise, se sentem incapazes de expressar suas dores e necessidades de forma que se alinhem com a vontade de Deus. E é aqui que o Espírito Santo entra, ministrando por meio da oração em línguas. Quando você ora em línguas, você não precisa entender o que está dizendo. O Espírito Santo, em sua sabedoria divina, ora por você, direcionando sua oração de forma perfeita para as necessidades mais profundas do seu coração e da sua vida. Em 1 Coríntios 14:2, o apóstolo Paulo escreve que quem fala em línguas não fala a homens, mas a Deus. Isso significa que a oração em línguas é uma conversa direta com o Espírito Santo,
um meio pelo qual você pode se entregar completamente, sem restrições ou limitações. Quando as palavras não saem e você não sabe o que pedir, o Espírito Santo intercede por você através dessa oração, alinhando sua mente e espírito com a vontade divina. A oração em línguas não é apenas para momentos de grande emoção ou necessidade. Ela é uma prática diária que te fortalece, que te conecta com a presença de Deus de uma maneira que você não pode alcançar com palavras humanas. Ela permite que o Espírito Santo trabalhe dentro de você, trazendo revelações, trazendo consolo, trazendo cura. Muitas vezes, ao orar em línguas, você pode sentir a paz de Deus invadir sua alma, trazendo clareza para decisões difíceis ou direção para situações que não têm resposta visível. Essa prática não depende da compreensão intelectual. Ela depende de uma entrega genuína ao Espírito Santo, permitindo que Ele ore por você e em você, nos momentos em que sua alma não sabe mais o que fazer. Em tempos de grande angústia ou confusão, a oração em línguas torna-se a chave que abre as portas da intervenção divina, porque ela conecta você diretamente ao coração de Deus, permitindo que o Espírito Santo opere em você, independentemente das limitações humanas. Se você ainda não tem praticado a oração em línguas, ou se tem dúvidas sobre ela, não tenha medo de se entregar. O Espírito Santo quer te dar esse presente de comunicação direta com o céu. E quando você usar essa ferramenta, você encontrará paz e clareza onde não há mais palavras. Como falar com o Espírito Santo em situações de pressão e tensão. A pressão da vida diária pode ser esmagadora. As expectativas, os compromissos, as responsabilidades, tudo parece acumular-se de uma vez, e em meio a tudo isso, o Espírito Santo se torna nossa âncora. Mas como falar com Ele quando o caos e a tensão tomam conta? Como ouvir sua voz quando tudo ao seu redor parece urgente e barulhento? Primeiro, é importante entender que Deus não se distancia de você durante os momentos de pressão. Ao contrário, o Espírito Santo está mais presente, esperando para te guiar e te dar paz. Mas para ouvir sua voz, é preciso aprender a silenciar o ruído interno e externo, a acalmar a tempestade da mente, para que você possa perceber sua direção. A oração em momentos de pressão não precisa ser longa ou elaborada. Na verdade, a oração mais poderosa que você pode fazer em momentos de tensão é um simples clamor do coração. O Espírito Santo não exige orações eloquentes ou perfeitas, mas ele deseja que você se abra completamente, reconhecendo sua necessidade dele. Muitas vezes, um Espírito Santo me ajude, com fé pura, é suficiente para abrir a porta para uma intervenção divina. Quando você se encontra em um momento de tensão, em um lugar onde não há clareza, o Espírito Santo te guia através da paz que ele traz. Não é uma paz superficial, mas uma paz que excede o entendimento, uma paz que te ajuda a tomar decisões, a confiar no processo mesmo sem ver todas as respostas. Ele te dá um caminho de fé para seguir, mesmo quando não há soluções visíveis. Em meio à pressão, quando a situação parece fugir do controle, o Espírito Santo nos lembra que não precisamos carregar todo o peso sozinhos. Ele não apenas nos dá direção, mas nos dá a força para aguentar, para seguir em frente. Ele nos sustenta quando pensamos que vamos desmoronar. E muitas vezes, essa força vem não em gritos ou instruções diretas, mas na calma interior que Ele coloca no nosso espírito. Para falar com o Espírito Santo nesses momentos, é preciso abandonar o controle e confiar que Ele já tem o controle. É se permitir ser guiado pela paz que Ele traz, mesmo quando o caos parece estar em torno de você. Confie no Espírito Santo. Ele sabe exatamente o que fazer e aonde te levar. E em meio à pressão, você verá que Ele será a sua força silenciosa, te conduzindo passo a passo,
Se você está passando por pressão agora, respire fundo e se entregue ao Espírito Santo. Ele está pronto para te guiar. Não importa o quão tenso o ambiente seja, ele é maior. Ele trará a calma que você precisa. O silêncio de Deus é uma proteção, não abandono. Em momentos de dor e confusão, quando a ansiedade toma conta e o mundo parece desmoronar ao seu redor, pode ser difícil entender por que Deus está em silêncio. As orações parecem não ser respondidas, o vazio parece aumentar e a dúvida começa a tomar conta. Quando isso acontece, você se sente abandonado, sem direção. Mas o que você não vê é que o silêncio de Deus pode ser uma proteção e não uma ausência de amor. O Espírito Santo age de maneiras que não entendemos completamente. Quando as respostas não vêm na hora que esperamos, isso não significa que Deus não esteja ouvindo. Pelo contrário, Ele pode estar guardando você de algo que você ainda não consegue ver. O silêncio de Deus não é um abandono, mas uma oportunidade para construir uma confiança mais profunda no seu caráter e na sua fidelidade. Às vezes, Deus se cala para nos ensinar a esperar, para nos mostrar que a nossa fé não deve depender das respostas imediatas ou da solução rápida. Ele nos chama a uma confiança maior, onde não precisamos entender tudo para saber que Ele está no controle. O silêncio de Deus é uma chance de crescermos espiritualmente, de aprender a depender dEle sem pressa, sem ansiedade. Quando você se encontra nesse silêncio, em vez de cair na tentação de se desesperar ou questionar, pare e pergunte: o que Deus quer que eu aprenda nesse silêncio? O Espírito Santo está trabalhando para moldar a sua fé, para desenvolver em você uma confiança que vai além do visível, uma confiança que não depende da resposta imediata, mas da certeza de que Ele está no controle. O silêncio de Deus é uma proteção contra as pressões do mundo. Ele não quer que você se precipite, que tome decisões apressadas ou siga por caminhos que, à primeira vista, parecem certos, mas podem ser danosos. O Espírito Santo, em seu silêncio, te protege do erro. Ele te preserva para o que é melhor, para o que é eterno e para o que trará verdadeira paz. Quando você se sentir perdido no silêncio, lembre-se de que Deus nunca te abandona. Ele está te guardando. O Espírito Santo está ao seu lado, te sustentando, te fortalecendo e te preparando para o momento certo de agir. O silêncio de Deus é a sua maneira de te proteger, não de te abandonar. Quando você se permitir confiar neste silêncio, verá como ele te guia com mais clareza do que jamais poderia imaginar. O Espírito te conduz ao propósito através da dor. Muitas vezes, a dor parece ser um inimigo. Ela nos faz questionar nossa fé, nossa caminhada e até nosso propósito. Mas a verdade é que, por mais difícil que seja entender, a dor tem um papel crucial no nosso crescimento espiritual. O Espírito Santo não nos livra da dor, mas Ele a usa como um caminho para nos conduzir ao propósito de Deus. Quando passamos por momentos de sofrimento, é natural pensar que estamos sendo punidos ou que Deus nos esqueceu. Mas, na realidade, Ele está usando a dor para nos purificar, para nos fortalecer e para nos alinhar com o que Ele tem para nossas vidas. O Espírito Santo, em sua sabedoria infinita, nos guia através da dor, porque Ele sabe que do outro lado existe um propósito muito maior que nunca poderíamos alcançar sem a experiência de enfrentar e superar as dificuldades. Quando você se depara com uma situação difícil, onde tudo parece desmoronar, entenda que o Espírito Santo está guiando você para o propósito maior de Deus para a sua vida. Ele não permite que a dor te destrua. Ao contrário, Ele usa a dor como um meio de te moldar e de te preparar para algo ainda maior. Muitas vezes, é na dor que encontramos a nossa verdadeira força. É na dor que aprendemos a depender totalmente de Deus.
E é na dor que o Espírito nos revela o propósito divino que muitas vezes só é visível depois de atravessar a tempestade. Quando você entender isso, começará a ver a dor não como uma adversidade, mas como uma ferramenta de transformação. O Espírito Santo não está permitindo que você passe por ela para te destruir. Ele está permitindo para te moldar. Ele te conduz passo a passo, através da dor, transformando cada momento difícil em uma oportunidade de crescimento, confiança e intimidade com Deus. Em vez de se perguntar, por que eu? Comece a perguntar, o que Deus quer me ensinar com isso? Como posso me aproximar mais dele através dessa dor? O Espírito Santo te dará a força e a visão para perceber que mesmo no sofrimento, ele está cumprindo seu propósito em sua vida. A dor não é o fim, é apenas o caminho que o Espírito Santo usa para te levar à verdadeira liberdade e propósito em Cristo. Como continuar caminhando com o Espírito Santo após o desespero? Depois de tantos momentos difíceis, onde você sentiu medo, dor, incerteza e desespero, como você continua caminhando com o Espírito Santo? A jornada não termina quando a crise passa. Pelo contrário, a verdadeira caminhada com Deus começa no momento em que você decide continuar com o Espírito Santo, mesmo após o desespero, mesmo quando as respostas não são claras e mesmo quando o caminho à frente parece nebuloso. É fácil se sentir desanimado após uma luta intensa, mas o Espírito Santo te chama a não desistir. Ele está com você em cada passo, te fortalecendo quando você se sente fraco, te guiando quando a direção não é clara. A caminhada com o Espírito Santo é uma jornada contínua de confiança. Uma confiança que não depende das circunstâncias, mas na certeza de que Ele está ao seu lado, todos os dias, em todos os momentos. A chave para continuar caminhando com o Espírito Santo, especialmente após os momentos de desespero, é perceber que você nunca está sozinho. Ele te mantém em pé, mesmo quando você não sabe como continuar. Ele te conforta, te guia, te ensina e te prepara para o que está por vir. A caminhada não é sem desafios, mas com o Espírito Santo, a dor se transforma em força, a incerteza em fé e o desespero em esperança renovada. Quando você escolhe continuar com Ele, você experimenta uma paz que não pode ser explicada, uma certeza que não pode ser abalada, uma força que não vem de você, mas do Espírito Santo que habita em você. Ele te leva de glória em glória. E cada desafio que você supera com Ele ao seu lado se torna um testemunho de sua fidelidade, uma oportunidade de crescimento espiritual profundo. Então, como continuar caminhando com o Espírito Santo? Com confiança, entrega e disposição para viver de acordo com a sua direção, sabendo que, mesmo nos momentos mais escuros, Ele está contigo, te guiando para o propósito de Deus. O desespero não é o fim da sua caminhada. É o começo de um relacionamento mais profundo e transformador com o Espírito Santo. Caminhe com Ele e você nunca mais será o mesmo.